Na verdade, a minha preocupação deixou de ser a turma do Corinthians desde ontem. É que eu falei mal do Piqui. E eu sou pastor de uma igreja em Goiás. Então, os membros da minha igreja, eu já recebi mensagem dos meus espiões, eles vão dizer que esse mês eles vão dar o dízimo em Piqui. Então, eu estou mais com medo disso do que da torcida do Corinthians. Muito bom. Queridos, bom dia a todos. Antes de irmos para a nossa palestra, eu gostaria de sugerir a vocês esse livro do Rob Plummer sobre hermenêutica e interpretação da Bíblia, só que escrito de uma forma extremamente prática, fácil de ler, acessível a todos. Ele começa tratando das questões canônicas, quem escreveu a Bíblia. A Bíblia é um livro humano, é um livro divino, ela tem erros, os seus manuscritos antigos foram transmitidos acuradamente. Quem determinou que livros poderiam ser incluídos na Bíblia, que é uma discussão perene com a turma da Igreja Católica, não é? Depois ele entra em questões relacionadas à interpretação, por que a interpretação é importante, ele dá um pouquinho da história da interpretação da Bíblia, e aí entra nos princípios gerais de interpretação, e sugere livros e materiais para que possam nos ajudar a interpretar a Escritura. Depois ele entra na questão do significado, é uma questão muito importante hoje, a gente tem que fazer a diferença entre sentido do texto e o significado dele. Sentido sempre é único, mas o significado ou a aplicação sempre podem ser muitos. Então, essa distinção precisa ser feita e vai resolver muitos problemas, como interpretar profecia, literatura apocalíptica. É um excelente livro para quem deseja mergulhar nessas questões e aproveitar ainda mais a leitura da Bíblia. Recomendado aqui. Vou por aqui mesmo. Muito bem. E vamos abrir a palavra de Deus agora na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Meu tema nessa manhã é o sacerdócio universal dos santos, ou dos crentes, particularmente conforme foi compreendido por Lutero. Vamos ler 1 de Pedro 2, de 1 a 10. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Pedimos, nosso Deus, que Teu Espírito Santo nos ilumine na compreensão da Tua palavra. Faz, ó Deus, com que o ensino aqui revelado seja aplicado ao nosso coração e à nossa vida. Dá-nos clareza de entendimento, dá-nos humildade para nos submeter ao ensino da Tua palavra e, acima de tudo,
que Teu Espírito Santo transforme o nosso coração e a nossa mente, para que possamos crescer mais e mais no Teu conhecimento. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Como dissemos, queridos, o meu tema nessa manhã é o conceito do sacerdócio universal de todos os santos, de todos os crentes. Esse conceito foi uma das maiores contribuições de Martinho Lutero para a Reforma Protestante, particularmente para a eclesiologia protestante. Não é que ele foi o único que falou sobre isso, mas ele foi o primeiro a perceber claramente essa doutrina e as suas implicações. Posteriormente, Calvino expandiu esse conceito de uma forma bastante consistente, bem como também os demais reformadores, muito embora os detalhes disso nem sempre foram unanimidade, especialmente na segunda geração de reformadores. Mas, em linhas gerais, o que havia acontecido era o seguinte: a Igreja Católica medieval, e isso havia começado já com os pais da Igreja, Clemente é apontado às vezes como sendo o originador da ideia, havia estabelecido o conceito de que os pastores, os ministros, os bispos, eles funcionariam como uma espécie de sacerdotes na igreja, mediando a comunidade e o povo na presença de Deus. E a ideia foi se desenvolvendo, recebendo apoio de alguns pais apostólicos, até que, no período medieval, na época de Lutero, já estava firmemente estabelecido na Igreja Católica o conceito de clero e leigo, ou de homem espiritual e homem temporal. O clero, ou os clérigos, que eram chamados de homens espirituais, eram aqueles portadores das ordens sacerdotais, as ordens da Igreja Católica. Eram os monges, os padres, os bispos, os cardeais e o próprio Papa. Eles tinham poderes para perdoar pecados através do confessionário, da confissão auricular. Eles tinham poderes para ministrar a extrema unção, que garantia o perdão último de pecados para evitar o purgatório ou para minimizar a entrada no purgatório. Poderes para transformar durante a ceia, usando aquelas palavras em latim, o pão e o vinho no verdadeiro corpo de Cristo Jesus, ou seja, nas mãos dos clérigos estavam os sacramentos da igreja, através dos quais era comunicada a graça salvadora, o que fazia com que os não clérigos, os homens chamados de temporais, que consistiam de todas as outras vocações, eles dependiam dos clérigos para a sua salvação. Na Igreja Católica medieval, para você ser salvo, você dependia do ministério dos padres, dos monges, dos curas, dos bispos, porque através deles é que Deus ministrava pelos sacramentos a graça salvadora. E essas outras vocações, então, como por exemplo artesãos, artistas, trabalhadores rurais, diaristas, comerciantes, eram consideradas vocações terrenas, temporárias e inferiores àquelas aquela vocação clerical ou espiritual. Então, para mostrar essa diferença, então os clérigos, eles se vestiam de maneira diferente, eles tinham aquelas roupas, faziam tonsuras, que eram uma espécie de corte de cabelo, e usavam estolas, e tinham toda uma maneira de viver que os diferenciava completamente do povo em geral. Quando Lutero entendeu que a salvação era pela graça, pela fé somente, e não pela mediação da igreja e dos seus sacramentos, ele entendeu que essa separação de clero e laicato, homens espirituais e homens temporais, ela era antibíblica, não fazia o menor sentido. E ele então, ele chegou à conclusão que, na verdade, todos os cristãos, eles são sacerdotes. Todos os cristãos. Não existe uma casta privilegiada na igreja que possa deter algum benefício espiritual e através de quem Deus ministra a salvação aos demais. Ele deixou isso muito claro numa obra chamada A Nobreza Cristã da Raça Alemã, que foi escrita em 1520, onde ele estabelece, então,
ele acaba com ele propõe essa separação, não é? O encerramento, aliás, desse conceito de clérigos e leigos. E eu cito aqui uma das frases dele do livro. Ele diz que o Papa ou Bispo façam as unções, tonsuras, ordenações, consagrações, ou se vistam diferentemente dos leigos. Podem fazer um ícone hipócrita ou um ídolo pintado a óleo, mas de forma alguma podem fazer de um cristão um ser humano espiritual. De fato, somos todos consagrados através do batismo, como diz Pedro na 1 de Pedro 2,9 e o livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 10. O que Lutero queria dizer com isso? Ele queria dizer que cada cristão verdadeiro podia fazer aquilo que o sacerdote no Antigo Testamento fazia e que os clérigos na era cristã haviam usurpado, ou seja, cada cristão podia interceder pelos seus irmãos. Cada cristão pode ajudar os seus irmãos com conselhos e palavras. Cada cristão pode pregar a palavra de Deus. Cada cristão pode chegar-se diretamente a Deus por meio de Cristo. E cada cristão pode oferecer sacrifícios espirituais a Deus, como orações e louvor. Era isso que Lutero queria dizer. O que é que ele não queria dizer? Isso é importante também. Ele não queria dizer que nós não podemos ter um ministério distinto na igreja, como pastores, presbíteros ou diáconos. Ele reconhecia que, de entre os seus pares, Deus levantava pessoas com dons específicos e que deveriam ser separados para ministrar a palavra de Deus. Não que eles fossem pessoas distintas e diferentes ou superiores, mas apenas a eles Deus encarregou uma função diferente na igreja. Quem entendeu Lutero errado, por exemplo, foram os Quakers ou os Quakers, que aboliram qualquer ministério dentro da igreja. Aqui no Brasil a gente tem alguma coisa parecida na Congregação Cristã, que eles rejeitam o conceito de pastor, embora tenha anciãos, mas durante a história da igreja, essa má compreensão do pensamento de Lutero levou vários grupos a abolirem completamente a ideia de ministros, pregadores ou pastores, inclusive remunerados, e de que de alguma forma ocupassem um ofício ou uma função na igreja. Não era isso que Lutero estava querendo dizer. Também Lutero não estava querendo dizer que cada cristão é o seu próprio sacerdote e que tinha direito a um julgamento privado em matérias de doutrina e prática. Essa é outra distorção do pensamento de Lutero, da ideia do sacerdócio universal, ou seja, cada crente ele tem o direito de julgar privadamente matérias de doutrina e prática e decidir por ele mesmo. O que Lutero, na verdade, quis dizer é que todo cristão é um sacerdote de alguém e somos todos sacerdotes uns dos outros. Nós todos nos ministramos, podemos nos admoestar, nos ensinar, juntos apresentamos a Deus sacrifícios de louvor, que são fruto de lábios que professam o seu nome. É interessante lembrar que Lutero desenvolveu essa doutrina em conjunto com a doutrina da Communio Sanctorum, ou seja, da comunidade dos santos. Ou seja, nós somos sacerdotes juntos, servimos a Deus juntos, ministramos uns aos outros. É nesse sentido, então, que Lutero desenvolveu o tema. E uma das passagens, inclusive citada por ele nessa obra de 1520 e em muitos outros lugares das suas obras, em que ele baseava esse conceito de que todo cristão é um sacerdote, é exatamente a passagem que há na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, que está bem no meio do texto que eu li para vocês. E eu queria então ver essa passagem nessa manhã com vocês, e ver o que é que Pedro quer dizer com a expressão que aparece no verso 5. Sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, ele está falando para os cristãos, e também o que ele quer dizer no verso 9, vós, porém, sois sacerdócio real. São os dois versos que Lutero usava na primeira carta de Pedro para defender isso que eu acabei de explicar para vocês. Vamos ver então o que é que Pedro queria dizer com isso. A minha expectativa é que essa doutrina ela seja apresentada com toda clareza para nós, com todos os desafios e implicações que ela tem para o dia de hoje. Eu preciso fazer um aviso, não é?
de que eu vou ler o texto da minha perspectiva escatológica amilenista. Eu sei que nem todo mundo compartilha dessa mesma perspectiva, porque nós vamos tocar na questão de Israel. Então, já de cara, vou avisando que eu sou amilenista e vou fazer a leitura do texto a partir dessa perspectiva. Aos queridos irmãos pré-milenistas, e se tiver algum dispensacionalista, né, minhas desculpas antecipadas, mas é por aqui que nós vamos. Muito bem. Alguma coisa sobre a carta, então, à guisa de introdução. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Pedro, provavelmente pouco antes da perseguição começada por Nero, onde Pedro haveria de morrer. Então, alguns datam a carta aí no início dos anos 60, talvez anos 62 ou 63, antes que a grande perseguição promovida por Nero começasse. A essa altura, Nero era um imperador, os cristãos espalhados pelo mundo já estavam sofrendo o início da perseguição, inicialmente pelos judeus, depois pelos pagãos. Pedro, então, talvez de Roma, ele escreve aos cristãos de 5 províncias do Império Romano. Essas províncias estão mencionadas aí nos versos 1 e 2, com o objetivo de confortá-los e fortalecê-los em meio àquelas perseguições causadas, como eu disse, pelos judeus, posteriormente pelos pagãos e, finalmente, pelo Império Romano com toda a sua força. Pedro quer mostrar para aqueles cristãos sofredores de que maneira eles deveriam passar por aquelas tribulações, como cristãos que eram. O contexto imediato é o seguinte: Pedro começa a carta falando da grande salvação que eles tinham em Cristo Jesus. É o que ele fala do verso 3 até o verso 12. E é impressionante a estrutura trinitariana da passagem. Ele bendiz a Deus, que nos regenerou para uma viva esperança, no verso 3. Depois ele fala do Senhor Jesus Cristo, no verso 8, a quem nós não vimos, mas crendo nos alegramos com alegria indizível e cheia de glória. E finalmente ele fala do Espírito Santo, que já no Antigo Testamento dava testemunho através dos profetas dessa grande salvação que viria através dos sofrimentos do Cristo e que através dos apóstolos, verso 12, havia ou anunciava agora a chegada dessa salvação. Ele fala dessa grande salvação como que para dizer aos cristãos perseguidos: embora vocês sejam rejeitados e perseguidos pelos poderes desse mundo, entretanto vocês são objetos do plano redentor do Deus triuno. Então, por isso, alegrem-se no meio de todo o sofrimento de vocês. A partir do verso 13, ele fala das implicações que essa grande salvação traria. E ele começa naturalmente falando da santidade de vida. Do verso 13 até o verso 21, o verso mais conhecido aí é exatamente o verso 15, quando ele diz: tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Como consequência de terem sido salvos por esse Deus triuno, nessa grande e poderosa salvação, eles deveriam ser santos como esse Deus Salvador é santo. A segunda implicação está do verso 22 até o verso 25, e pode ser expressa na palavra do verso 22, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Como implicação da salvação, eu devo viver uma vida santa, em primeiro lugar. Segundo, eu devo amar aqueles que, como eu, foram igualmente salvos e alcançados por essa graça. E aí chegamos na nossa passagem, capítulo 2, onde ele apresenta uma terceira consequência da salvação, que é o crescimento, é o nosso crescimento juntos, mediante a ministração que fazemos uns aos outros, estando todos ligados à pessoa do Senhor Jesus. Esse é o tema que vai nos ocupar então. Vamos dividir então a passagem da seguinte maneira. Primeiro, Pedro diz de que forma eles deveriam crescer, está aí nos versos de 1 a 3. Depois ele fala qual é o propósito desse crescimento, está aí no verso 5. No verso 6 ele explica como é que isso pode acontecer, porque ele vai dizer uma coisa extraordinária, ele vai nos chamar de sacerdotes e alguém naturalmente vai perguntar como é que isso pode ser, uma vez que sacerdócio é uma categoria que pertence à nação de Israel. E finalmente a conclusão dele nos versos 9 e 10 de que nós somos sacerdotes.
Então vamos ver como o fio da meada do pensamento de Pedro, né? Eu estava comentando um pouco antes de começar esse estudo, né? Estava aí com o Tiago, como o pensamento de Pedro aqui, ele é intrincado, ele está misturando algumas metáforas, a metáfora de uma casa, junto com a metáfora de um templo, ele puxa o conceito de sacerdócio do Antigo Testamento. Não é uma passagem muito fácil, mas não deixa de ser, como toda Escritura, extremamente rica, preciosa para nós. Vamos então, em primeiro lugar, como aqueles cristãos deveriam crescer espiritualmente em meio às provações e dificuldades. Em primeiro lugar, alimentando-se da palavra de Deus, versos 1, 2 e 3. Portanto, despojando-vos de toda maldade, dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então, o primeiro ponto de Pedro é: vocês têm que crescer mediante a palavra de Deus, vocês têm que se alimentar da palavra de Deus. E ele dá 3 modos aqui, ou 3 qualificações desse alimentar-se da palavra de Deus. O primeiro, nós temos que nos despojar de tudo aquilo que impede que nós nos apropriemos da palavra de Deus. Verso 1, despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisia, inveja, de toda sorte de maledicência. O portanto aqui remete para o que ele disse antes. O que é que ele disse antes? Ele tinha dito no verso anterior, no verso 23, que nós somos regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus. E aí ele diz no verso 25, que esta é a palavra que vos foi evangelizada. Portanto, verso 2, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidos, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Que leite espiritual é esse? O contexto é claro, é a palavra de Deus. Eles foram regenerados por essa palavra, é essa palavra que foi implantada no coração deles, é a palavra que foi evangelizada, e é através dela, da palavra do Senhor, que eles devem crescer. Mas para que isso aconteça, primeiro, eles têm que se despojar de tudo aquilo que impede essa alimentação, que eles sejam edificados pela palavra, que ele menciona no verso 1, maldade, dolo, hipocrisia, inveja e toda sorte de maledicência. Ou seja, atitudes carnais que no meio da comunidade impedem o verdadeiro crescimento espiritual. Para que a palavra de Deus seja aproveitada e para que ela produza o crescimento espiritual necessário, é preciso que nós limpemos o terreno do nosso coração para que essa palavra implantada produza fruto. Então, vocês têm que crescer. Crescer como? Alimentando-se da palavra de Deus. Como é que eu faço isso? Primeiro, você tem que se despojar de tudo aquilo que impede que a palavra tenha efeito no seu coração. A gente pode pensar na vida diária. Quando você vai fazer a sua devocional, abre a palavra de Deus, a sua mente está cheia de uma série de coisas que vão tirar o foco, vão divergir você daquilo que a palavra de Deus está dizendo e que vão impedir aquele contato direto e precioso com a palavra de Deus. Eu sei que você tem essa experiência. Separa um tempo para ler a Bíblia, para orar, você abre o texto, mas a sua cabeça está cheia de coisas, de imagens, de textos, de áudios que você colocou na sua cabeça durante o dia todo através das mídias sociais ou através de qualquer outro recurso, conversas no trabalho, conversas na escola, aquelas coisas que são contrárias à palavra de Deus. Então, para que a palavra seja proveitosa, é necessário, em primeiro lugar, que nós nos despojemos de tudo aquilo que impede que nosso coração e nossa alma se apropriem dela. Segunda coisa, você tem que desejar ardentemente esta palavra, verso 2, assim como um bebê deseja o leite materno.
É a figura que ele usa aqui no verso 2. Ele se refere à palavra como genuíno leite espiritual e diz que nós devemos ansiar por ela como um bebê anseia ser amamentado com o leite da sua mamãe. A figura fala por si só, é uma figura de desejo, é uma figura de busca intensa, não é? Os pais sabem exatamente do que é que Pedro está falando aqui. E nós temos que fazer isso, Pedro diz no final do verso 2, porque é por esse leite, é por essa palavra que é semelhante ao leite, que nos é dado o crescimento para a salvação. Nós já estamos salvos, mas ainda não. A salvação aqui é a salvação no seu estágio completo. A salvação inclui o perdão da culpa do pecado, isso acontece na justificação aqui e agora. A salvação inclui a libertação do poder do pecado, é o que está acontecendo agora, é um processo que vai durar a vida toda, e a salvação inclui a libertação da presença do pecado no nosso coração, que só vai acontecer na ressurreição dos mortos e na glorificação. Ou seja, num sentido, a salvação é algo que já temos, mas também é algo que está em andamento, ainda não está completo, estamos sendo salvos ainda nesse sentido. E essa salvação progressiva é feita através do leite genuíno espiritual, que é a palavra de Deus. Então, para que eu cresça, eu preciso da palavra, preciso ler a palavra, e eu preciso querer isso, desejá-la, almejá-la como uma criança deseja o leite que vai alimentá-la. Então, temos que crescer, diz o apóstolo Pedro. Como? Através da palavra. Mas como é que eu recebo a palavra? Primeiro, despojando-vos de tudo aquilo que for contrário a ela. Segundo, desejando-a ardentemente, como um bebê deseja o leite de sua mãe. E terceiro, tendo como base a experiência da bondade do Senhor. Verso 3. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Ele está se referindo aqui à salvação. A salvação nada mais é de que experimentarmos a bondade do Senhor para conosco, que nos perdoa, que nos aceita, que nos recebe. Então, se nós já experimentamos a bondade do Senhor para conosco, se já fomos salvos, então nós podemos começar o processo de crescimento. Então, 3 coisas relacionadas com o primeiro ponto. Cresçam através da palavra, se livrando de tudo aquilo que é contrário à palavra, desejando ardentemente essa palavra e tendo como base a experiência da bondade do Senhor que está no início da sua vida cristã. Então, com base nisso, vamos crescer espiritualmente. Mas aí tem um outro ponto aqui, ainda no tema de crescimento. Nós temos que crescer nos alimentando da palavra de Deus, versos de 1 a 3, e temos de crescer nos achegando ao Senhor, verso 4, chegando-vos para Ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Aqui está a segunda maneira pela qual nós crescemos. Nós temos que nos chegar ao Senhor. Isso significa buscá-lo, buscar a presença do Cristo vivo, buscar ter comunhão com Ele, não somente pela palavra que já foi mencionada nos versos anteriores, mas mediante a oração. E por que nós devemos nos achegar para Ele? Porque Ele é a pedra que vive. Notaram que é assim que Pedro o qualifica no verso 4? Chegando-vos para Ele, a pedra que vive. E Pedro vai explicar que essa pedra é a pedra angular do novo templo espiritual, da nova casa espiritual que Deus está construindo em substituição à antiga casa espiritual, o templo do Antigo Testamento. Deus está fazendo uma nova casa que está edificada sobre uma pedra, só que essa pedra não é uma pedra de concreto como era no templo do Antigo Testamento. Eu sei que estou sendo anacrônico aqui, mas é uma pedra viva, não é uma pedra, mas é uma pedra viva. Deus está construindo um novo templo, um novo povo, e esse povo e essa casa espiritual estão edificados sobre a pedra que é Jesus Cristo. Por isso que eu tenho que me achegar a Ele, para que eu possa crescer juntamente com Ele nesse edifício novo que Deus está fazendo. Ele é a pedra que vive, e Pedro diz, eleita por Deus. Cristo foi eleito por Deus. Jesus, como homem, foi escolhido de entre a humanidade para ser o Messias.
Ele foi eleito por Deus para ser a pedra do novo edifício que Deus está construindo. E não somente é eleito, e porque é eleito, ele é precioso diante de Deus. E é assim que nós devíamos ver a Cristo à medida que nós nos aproximamos dele. Apesar que, final do verso 4, ele foi rejeitado pelos homens. Talvez aqui Pedro queira dizer: vocês também são eleitos e preciosos diante de Deus, embora vocês estão sendo rejeitados pelos homens que estão perseguindo vocês. Mas acheguem-se a Cristo, porque ele é a pedra que vive, eleita e preciosa para Deus, embora também rejeitado pelos homens. Ou seja, é nessa comunhão com o Cristo, que é a pedra angular do novo edifício que Deus está construindo, que nós vamos crescer, o crescimento que vem de Deus, até que a nossa salvação seja completa. Qual é o propósito, então? Aqui é o meu segundo ponto. Primeiro, é essa determinação para que nós cresçamos. E segundo, com que objetivo? Qual o propósito de Deus? Para que é que eu tenho que me alimentar da palavra dessa forma e me achegar a Cristo como pedra que vive? O objetivo é que eu, no final, seja como um sacerdote ministrando no novo templo de Deus. Nós somos vistos aqui no verso 5, eu quero ler com vocês, veja só a comparação, né? Eu tinha falado daquela comparação. Também vós mesmos, ou seja, da mesma forma como Cristo é uma pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas escolhida, eleita e preciosa para Deus, assim também vocês são, verso 5, como pedras que vivem, estão sendo edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, aqui nessa passagem, Pedro diz que os cristãos, eles, a semelhança de Cristo, que é a pedra que vive, eles também são pedras vivas daquela casa espiritual nova que Deus está edificando e cujo fundamento é Cristo, a pedra viva. Ele quer dizer com isso que nós somos membros do corpo de Cristo, é outra metáfora que é usada no Novo Testamento para significar essa união. Nós somos membros do corpo de Cristo, somos irmãos em Cristo, pertencemos à mesma comunidade espiritual que é a igreja gloriosa do Senhor Jesus. Esse templo, que nós estamos tentando destrinchar o verso 5, né? Tem pelo menos uns 8 conceitos diferentes. Esse templo está sendo edificado por Deus pela palavra mediante Jesus Cristo. No Antigo Testamento havia sacerdotes no templo edificado por Salomão. Esses sacerdotes haviam sido separados e consagrados para o serviço de Deus mediante determinação do próprio Deus, dada na legislação mosaica entregue no alto do Monte Sinai pela mão de Moisés. O objetivo desses sacerdotes que compreendiam uma tribo inteira, que era a tribo de Levi, era oferecer constantemente no templo sacrifícios em prol do povo. E esses sacrifícios eram regulados por muitas leis, determinações e normas, quanto aos animais, quanto ao tempo, quanto à forma de tratar os animais, quanto aos objetivos. Para determinado pecado havia uma oferta, para determinado pecado havia outra oferta. Havia diferentes formas de entrega também de dádivas, dízimos e ofertas que eram também feitas pelo sacerdote. Eles não somente ofereciam todos aqueles sacrifícios dados pela lei de Moisés, ou prescritos pela lei de Moisés, mas eles também oravam pelo povo, intercediam pelo povo no momento do sacrifício. Eles também ensinavam a palavra de Deus ao povo, ministravam a lei ao povo de Deus que ali vinha no templo para ouvir a palavra, não somente no tempo do sacrifício, mas também em ocasiões especiais, durante as festas, durante as celebrações. Os sacerdotes eram como que mensageiros da parte de Deus para trazer a palavra dele ao povo. Eles, especialmente depois da época de Davi, cantavam os louvores de Deus no templo, cantando os salmos, e de entre eles distinguiram os levitas. Para fazer isso, os levitas, além de trabalhar nos sacrifícios e também ajudando os sacerdotes em todas aquelas ministrações, eles também cantavam e entoavam os louvores de Deus.
o que Pedro está dizendo é que tudo isso que era feito no Antigo Testamento pelos sacerdotes naquele templo de Salomão, agora está sendo feito pelos cristãos em comunidade. Deus está edificando uma nova casa que substitui o templo. É uma casa espiritual, composta de pedras vivas. E ali ministram os crentes como sacerdotes, isto é, eles oferecem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, que é o termo que Pedro usa no final do verso 5. Vocês são sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, ou seja, aquilo que era feito no Antigo Testamento, agora todo feito por uma tribo, por uma raça, um povo específico e determinado, tomado de entre a nação de Israel, agora todos os cristãos fazem. Eles intercedem uns pelos outros, eles ministram uns aos outros, eles servem a Deus com louvor e juntos, eles chegam diretamente à presença de Deus e juntos oferecem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, não mais de animais, mas aquele é o fruto de lábios que professam o nome do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso eles fazem, diz Pedro, presta atenção aqui, porque aqui está a conexão com os versos seguintes. Verso seguinte, isso eles fazem por intermédio de Jesus Cristo, é o final do verso 5. Pegando a linha de pensamento. Vocês foram salvos, capítulo 1. Agora vocês têm que crescer. Como é que vocês crescem? Primeiro, recebendo a palavra. Vocês se livram de tudo aquilo que é contrário a ela, vocês a desejam ardentemente e vocês se chegam para Cristo, que é a pedra viva. Como pedra viva, ele é a base, é o fundamento de um novo edifício, do qual vocês fazem parte como tijolos, pedras vivas. Vocês estão crescendo juntos. E o que é mais parecido com isso é o que acontecia no Antigo Testamento. Não tinha um templo no Antigo Testamento, onde os sacerdotes ministravam, faziam coisas específicas, exclusivamente. Pois bem, vocês são hoje o equivalente, a mesma coisa. Vocês são sacerdócio santo para ministrar a Deus sacrifícios espirituais agradáveis a Ele, em Cristo Jesus, que é o sumo sacerdote e que ofereceu o sacrifício final e último pelos nossos pecados. Imediatamente, não é? Um judeu na audiência pede a palavra. Mas Pedro, você está transferindo para os cristãos alguma coisa que era prerrogativa da nação de Israel, mais do que isso, de uma tribo, da tribo de Levi. Como é que você pode fazer isso? Jesus era da tribo de Judá, ele não era nem sacerdote, e você de repente está transferindo tudo para os cristãos? A resposta de Pedro é mostrar pelas próprias escrituras judaicas que Deus já tinha dito que ele ergueria um novo templo sobre uma nova base e com outros sacerdotes. Ele faz 3 citações em seguida do Antigo Testamento, com o objetivo de mostrar 3 passagens que se referem ao Messias como sendo uma pedra de escândalo para a nação de Israel, ao mesmo tempo em que ele era a pedra fundamental de um novo templo espiritual. Quais são essas 3 passagens? Primeira, Isaías capítulo 8, 14 a 15. Abra comigo. Diz assim, palavra de Deus. Ele, se referindo ao Messias. Vamos começar no verso 13, de Isaías 8. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Ele vos será santuário. Quando Isaías disse isso, já tinha um santuário. Mas agora Isaías fala de um novo. Deus será o santuário. Mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa as 2 casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. O profeta Isaías já dizia ou falava de um novo santuário erigido sobre uma pedra, na qual os judeus tropeçariam, os moradores de Jerusalém tropeçariam e muitos seriam quebrantados, enlaçados e presos. Outra passagem que eu quero citar, que Pedro cita, é Isaías capítulo 28, no verso 16.
Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crer não foge. Isaías está se referindo, na mesma linguagem, a uma pedra que Deus colocou em Sião, Jerusalém, a nação de Israel, povo escolhido de Deus, e que era a base de um novo edifício, porque ela é chamada aqui de pedra angular, que é a pedra base da construção, e que quem confiasse nessa pedra, quem nela se apoiasse, não fugiria, ou não seria envergonhado, ou não seria frustrado nas suas expectativas, porque ela é a base do verdadeiro templo. E agora nós vamos para o Salmo 118, verso 22. Eu estou lendo as passagens que Pedro cita em seguida, depois eu vou pô-las juntas. Salmo 118, verso 22. O salmista diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Aqui o salmista diz que Deus colocou uma pedra, que era a principal pedra, pedra de ângulo, sobre a qual todo o edifício era elevado, que foi rejeitada pelos próprios construtores, mas que isso, o fato de que Deus colocou essa pedra e que os construtores a rejeitaram, isso procede do próprio Deus, e é uma coisa maravilhosa, espantosa aos nossos olhos. Essa é uma das passagens mais citadas no Novo Testamento. Ela é citada em Mateus 21, 42, pelo próprio Jesus, com paralelo em Marcos 12, 10 e 11, e em Lucas 20, 17, e mais tarde pelo apóstolo Pedro em Atos capítulo 4, verso 11, e agora pelo nosso apóstolo Pedro outra vez aqui na primeira carta. Ou seja, para dizer exatamente isso, que Deus haveria de substituir o templo, o sacerdócio, a casa de Israel, por conta da sua rejeição do Messias, por um novo povo, que seria um novo templo, baseado, uma casa espiritual viva, que se erguia sobre a pedra que os construtores, a nação de Israel, havia rejeitado, que era o próprio Messias. Vamos agora para Pedro. Estas são as passagens que ele cita, e vamos ler agora no contexto. Ao terminar o verso 5, dizendo que nós, os cristãos, são sacerdócio real para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, Pedro então se apressa a mostrar a base bíblica para essa afirmação de que há um novo sacerdócio, que são os cristãos, erigidos sobre um novo sacerdote, que é Jesus Cristo, formando um novo templo ou casa espiritual, que é a igreja. Verso 6, por isso está na Escritura. Ele cita então o verso Isaías 28, 16. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Lembra que Isaías diz que quem crê não foge, não é? Pedro aqui interpreta, não foge no sentido, não vai ficar envergonhado e vai fugir, né, porque creu ou confiou numa falsa esperança. Não, quem crer nele não será envergonhado, não será frustrado, a sua expectativa será correspondida. Aí ele explica no verso 7, para vós outros, está falando para os cristãos, portanto, os que credes, essa pedra é uma preciosidade. Vocês cristãos que creem no Senhor Jesus Cristo, que Ele é o Messias, é o Filho de Deus, é a base do novo povo de Deus, de fato Ele é precioso. Mas, ainda verso 7, para os descrentes, que são os judeus, que rejeitaram o Messias, aí ele cita Salmo 118, 22, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e aí ele emenda com a citação de Isaías 8, 14 e 15, pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aí ele aplica aos judeus, são estes os que tropeçam na palavra, ou seja, ouviram o Evangelho, as boas novas de que Deus havia mandado o Messias, que Jesus Cristo é o Messias prometido por Israel, que ele veio em cumprimento de todas as palavras dos antigos profetas da nação, mas eles
tropeçaram na palavra, ou seja, eles não creram na palavra, e isso foi o motivo da queda dele. É isso que o tropeço faz. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, porque deveriam ter obedecido à pregação do Evangelho, como Deus havia determinado, para o que também foram postos. É uma passagem difícil de interpretar. Podemos dizer que Pedro está dizendo que essa queda, ela de fato, os judeus já haviam, aquela geração de judeus já havia sido posta para isso. Ratifica com o que Pedro vai dizer em Romanos 9, 10 e 11, que pela queda de Israel veio salvação aos gentios. Ou a gente pode dizer, interpretar isso aqui como Pedro dizendo que essa queda trouxe a condenação da nação judaica. Eles foram postos como exemplo do que acontece quando se rejeita a palavra de Deus. Qualquer uma das duas interpretações é possível. Agora, a conclusão, o que é que Pedro então está dizendo? Aqui, em resumo. Quem crer em Jesus Cristo não será envergonhado. Isaías 28, 16. Por quê? Porque ele é a pedra preciosa. Quem não crê tropeçará nele. Isaías 8, 14, Salmo 118, 22. Por isso, então, ele conclui, dizendo no verso 9, vós, porém, aqui é a última parte da minha mensagem, vós, porém, em contraste com a desobediência da nação judaica, a incredulidade dos judeus, o tropeço deles, em contraste com eles, vós sois três coisas: raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, que é o verso 9, com o objetivo de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui Pedro está usando intencionalmente a linguagem do Pentateuco para se referir à nação de Israel como povo exclusivo de Deus. Quando ele se refere agora aos cristãos dizendo, vós, porém, em contraste com os judeus desobedientes, vós sois a raça eleita, ele está citando Êxodo 19, de 5 a 6, onde Deus se refere explicitamente à nação de Israel como aquela raça, aquele povo, aquela etnia que ele escolheu e adotou exclusivamente para si. Pedro agora transfere esse título e essa prerrogativa para os cristãos. Vós sois agora a raça eleita, vós que credes no Messias. Segundo, sois sacerdócio real, ou seja, uma realeza de sacerdotes que pertenciam à nação de Israel, da tribo de Levi, que não tinha nenhuma outra nação, que tinha uma função específica de ministrar a Deus no templo. Somente eles podiam entrar no Santo dos Santos, mesmo assim o sumo sacerdote, uma vez por ano, lá no dia do Yom Kippur, no dia da expiação, e derramar sangue sobre o propiciatório por toda a nação. Era uma coisa exclusiva dos judeus. Agora Pedro toma essa designação e aplica aos cristãos, dizendo, vós, em contraste com eles, vós sois agora o sacerdócio real. E ainda, povo de propriedade exclusiva de Deus, estou lendo o verso 9 ainda. Povo de propriedade exclusiva de Deus, que é exatamente a expressão que Moisés usa em Deuteronômio 7, verso 6, e Deuteronômio 14, verso 10. Vós sois povo exclusivo do Senhor, por isso vós não tereis sobre o vosso corpo marca de outros deuses, não adorareis os seus ídolos, não vos misturareis com outros povos, porque sois povo exclusivo de Deus, vocês pertencem somente a Deus e a nenhum outro. Pedro pega essa frase, essa designação e transfere para a igreja, para os cristãos, para aqueles que creem que Jesus é o Messias. Vocês são povo, propriedade exclusiva de Deus, com a mesma missão, final do verso 9, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa era a missão de Israel no Antigo Testamento. Israel deveria ser o canal, o meio de transmissão das verdades que Deus lhes havia revelado a todas as demais nações. Pedro agora toma essa missão e transfere para a igreja. Esse é o objetivo de vocês agora, como raça eleita, sacerdócio real e povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora, que privilégio, não é? Herdar
todos estes privilégios que Deus deu à nação de Israel, mediante a fé em Jesus Cristo, os gentios agora se tornam os sacerdotes, o povo de Deus, nação exclusiva de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Alguns poderiam se sentir superiores, mas aí Pedro acrescenta no verso 10, vós, sim, que antes não erais povo, vocês antes não eram povo de Deus, vocês eram pagãos, gentios, incrédulos, mas agora vocês são povo de Deus. Vós que não tinhais alcançado misericórdia, Deus havia deixado aquelas nações nas trevas, sem o conhecimento da verdade, mas agora pela pregação do Evangelho, a misericórdia e as boas novas de Deus estavam sendo espalhadas em todo o mundo, e eles haviam alcançado misericórdia. Ou seja, Pedro aqui está fazendo uma citação de Oséias 2:23, não é? Aqueles que não me buscaram, estes foi quem eu busquei. Que não tinham alcançado misericórdia, a eles eu dei misericórdia. Pedro acrescenta isso para dizer para os seus leitores cristãos, não pensem que vocês são melhores do que os judeus, porque isso que está acontecendo, esses privilégios que vocês estão recebendo, é simplesmente por conta da misericórdia e do favor de Deus. Qual é a conclusão, então, a que nós chegamos, irmãos, da exposição dessa passagem? Fica muito claro, então, o que é que o conceito do sacerdócio real, sacerdócio santo na passagem significa? Significa isso, que os crentes em Jesus fazem parte da igreja, como pedras vivas que compõem o edifício santo, a nova casa espiritual, o novo Israel de Deus. Que eles cooperam para o crescimento desse povo através dos seus dons espirituais, ministrando uns aos outros, através de orações, conselhos, ajudas, encorajamento, contribuições, que todos nós juntos, como sacerdotes, oferecemos a Deus sacrifícios espirituais agradáveis por meio de Jesus, como os sacerdotes faziam no Antigo Testamento, que todos nós proclamamos ao mundo as virtudes de Cristo e do seu Evangelho. E essa verdade traz implicações tremendas para nós hoje, como trouxe para a Reforma Protestante, nos dias da Reforma, também traz para nós hoje, no ambiente evangélico em que nós vivemos, se é que podemos, tomando o termo evangélico no seu sentido mais amplo. Primeiro, à luz desse conceito do sacerdócio de todos os crentes, que participam da comunhão dos santos e juntos se edificam, nós rejeitamos o conceito de homens especiais, do ungido do Senhor em quem ninguém pode tocar, pessoas que têm privilégios dentro da igreja e que se arrogam como canal de autoridade e de revelação sobre o povo de Deus. Nós rejeitamos isso em nome da Reforma Protestante, mais do que isso, em nome do texto bíblico. Rejeitamos conceitos judaizantes dentro da igreja, como chamar púlpito de altar. Rejeitamos conceitos como chamar cantores de levitas. Rejeitamos a prática no meio das igrejas históricas e a tendência dentro das igrejas reformadas de concentrar tudo na mão dos pastores, dos presbíteros e dos diáconos, esquecendo que todos os crentes são sacerdotes. A gente fala pouco sobre dons espirituais e sobre a ministração e as atividades que todos os crentes podem fazer. A gente resume, quando o pessoal chega na igreja, dizendo, o que é que eu posso fazer para a igreja? Bom, as opções são ser eleito presbítero, ser eleito diácono ou ser consagrado pastor. Ou líder de banda. Será que e o conceito de sacerdócio? Onde fica? Então também é um tapa na nossa cara, na igreja reformada, quando a gente enfatiza os ofícios como sendo a única maneira na igreja de servirmos a Deus, e esquecemos de falar dos dons espirituais. E sem dúvida, uma última implicação prática, há muitas outras, é contra os desigrejados, não é? Não podia deixar de falar. Contra os desigrejados, essa doutrina do sacerdócio universal dos crentes só faz sentido se for na comunhão dos santos, onde nós ministramos a nós mesmos, onde todo mundo é sacerdote de alguém ministrado por outro. Como é que você vai desfrutar os privilégios de ser um sacerdócio real e santo, isolado na sua casa, vivendo de culto de internet,
ou de textos que você lê, querendo ser cristão, mas não querendo participar da comunhão daqueles que creem em Cristo Jesus. Infelizmente, cresce no nosso país o número daqueles que nós chamamos de desigrejados. Eu não estou dando bronca aqui naquelas pessoas que não podem ir para uma igreja. Eu sei de casos e casos de pessoas em comunidades isoladas que elas dependem do que elas ouvem pelo rádio ou pela internet para sobreviver, ou pessoas que têm graves problemas de locomoção e de saúde e que elas dependem dos vídeos e textos que elas conseguem obter no YouTube, nas mídias sociais. Graças a Deus pela tecnologia, Deus abençoe esses queridos irmãos, mas eu me refiro àqueles que se recusam, podendo, eles se recusam a participar da comunhão dos santos, esquecendo essa doutrina fundamental para a nossa eclesiologia, que é a comunhão dos santos, onde os sacerdotes que somos nós, nos ministramos e somos ministrados. Que Deus nos ajude a recuperar essa doutrina tão preciosa. Ela é muito precisa e necessária para os dias de hoje. Como nós dissemos no debate, os 5 solas não expressam a reforma toda, expressam apenas a soteriologia da reforma. A reforma abrangeu outros pontos como a eclesiologia, como esse que nós acabamos de falar, que precisa ser resgatado também, que precisa ser revisto e trazido de volta para ter o seu pleno impacto na Igreja de Cristo nos dias de hoje. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.